Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Os contatos aqui para que a gente possa conversar, né? Instagram, o canal de aulas. Pessoal, vamos continuar aí o nosso direito tributário. Nessa aqui, né, a aula 11 do nosso cronograma, nós vamos começar a estudar a vigência e a aplicação da legislação tributária. Nós vamos precisar de duas partes, então essa é a primeira parte. Nessa primeira parte, nós vamos retomar um tema que nós já trabalhamos. Primeiro, a palavra-chave competência, né? Quando nós falamos em competência, nós estudamos que a competência, gente, é a possibilidade de instituir tributos. Os tributos, nós bem sabemos, eles têm que obedecer ao princípio da legalidade, então eles têm que ser criados por lei. Por isso que nós vamos falar aqui na legislação tributária. Então, na introdução, quero que vocês observem comigo o seguinte: na aula de hoje, então, nós trabalharemos o quê? Alguns conceitos essenciais, tanto da nossa Constituição, quanto do estudo dos dispositivos do Código Tributário Nacional. Então, começando o tópico 1, a gente vai começar aqui definindo o conceito de competência tributária. Pessoal, é bem claro, né? A competência tributária, ela tem duas acepções bem distintas que eu quero que vocês observem comigo. Primeiro, a competência para legislar sobre direito tributário. Essa aqui é o que nós chamamos de competência genérica, para tratar das regras sobre o exercício do poder de tributar. Então, a União, né, ela tem a possibilidade de criar os seus impostos, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Em outras palavras, a competência para legislar sobre direito tributário, também chamada de competência genérica, é o que nós poderíamos chamar de poder de editar leis sobre tributos e sobre relações pertinentes a tributos. Exemplo aqui é quando a União instituiu o Código Tributário Nacional. A segunda acepção da expressão competência tributária, pessoal, é o que nós chamamos de competência tributária simples, que é o quê? É a competência de editar leis para instituir os tributos, trazendo os elementos essenciais daquele instituto, cuja norma geral, editada pela União, trouxe a definição. Exemplo claro aqui é o seguinte: a União tem entre as suas competências instituir o PIS/COFINS, assim como o imposto de renda e 1.1, pessoal, da nossa disciplina, o que nós vamos trabalhar? Competência para legislar sobre direito tributário. É previsão constitucional. Então, se vocês abrirem o texto da Constituição aí, no artigo 24 da Constituição, nós temos aqui, ó, compete, para indicar que nós temos aqui uma competência. Compete a quem? Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o que nós chamamos de competência legislativa concorrente. O que será essa competência legislativa concorrente? É uma competência para criar leis que envolve todos os entes, tá certo? Então, no inciso 1 diz que é direito tributário. Então, o direito tributário é o que nós chamamos de competência legislativa concorrente. Bom, aí no parágrafo 1º aí do artigo 24 da Constituição, deixa bem claro o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União, que a gente acabou de ver que é uma competência legislativa concorrente, limitar-se-á a criar o que, gente? Normas gerais, certo? Que são normas mais genéricas, mais amplas. Parágrafo 2º diz claramente que essa competência da União para legislar sobre normas gerais, prestem bastante atenção que é casca de banana de concurso, hein? Não exclui, hein? Olha a palavrinha aqui, não exclui a competência suplementar dos estados. E o parágrafo 3º ainda estende o tema dizendo que, inexistindo lei federal, então quer dizer que se a União não exercer a sua competência legislativa para criar essas normas gerais, então o que vai acontecer? Os estados, eles exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ainda dentro do artigo 24, nós temos o parágrafo 4º aqui que diz o quê? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia, pessoal, da lei estadual.
Muito cuidado com isso aqui, porque normalmente nas provas de concurso fala que ocorre uma revogação. Tecnicamente, o que nós temos aqui não é uma revogação, é uma suspensão de eficácia da lei estadual. E muito cuidado, hein? Nós temos uma cláusula limitativa aqui. Essa suspensão da eficácia é somente no que for contrário, porque no que não for contrário não precisa ocorrer essa suspensão. Bom, no âmbito da competência concorrente, existe a norma geral, que é editada pela União, e cabe aos Estados e ao Distrito Federal legislar de maneira suplementar, ou seja, de maneira complementar, complementando, detalhando essa lei federal. No entanto, pessoal, a inexistência de norma geral a respeito de determinado assunto, os estados e o Distrito Federal eles poderão legislar de maneira plena, por isso que nós falamos que eles têm uma competência legislativa plena. Esta última situação ela ocorreu em relação ao IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, uma vez que só foi criado após a vigência do CTN. Então a União criou as normas gerais, certo? Dentro do que nós estudamos aqui, que é o Código Tributário Nacional. Porém, não houve detalhamento da legislação correta. Então, o que nós temos ali? O STF chancelou a possibilidade da legislação estadual dispor de maneira plena sobre o tema, porque a União não tinha criado. Observação: se a União editar uma norma geral sobre o IPVA, gente, as legislações estaduais elas serão suspensas. Lembra que lá no artigo diz, né, suspensão da eficácia. Elas não serão revogadas. Cuidado com isso. 1.2, vamos trabalhar aqui o que? Então, a competência tributária, pessoal. Lembra que nós estamos sempre aqui identificando palavra-chave e aí definição. Primeiro, então, a nossa palavra-chave aqui é a competência tributária. Então, detalhando, o que nós temos? A competência tributária, de maneira bem simples, significa o que, pessoal? A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído de editar leis que instituam os tributos, trazendo todos os seus elementos essenciais que nós já aprendemos. Quais são os elementos essenciais para que você tenha um tributo sendo criado de maneira correta? Nós temos o fato gerador, que é aquilo que acontece no plano da realidade e permite identificar a ocorrência. Nós temos o sujeito passivo, que é aquele que vai receber o tributo. Nós temos a base de cálculo e as alíquotas, a fim de viabilizar a cobrança, porque não adianta nada toda essa organização se o tributo não for devidamente cobrado e os seus recursos forem devidamente recolhidos aos cofres públicos. Bom, então vamos detalhar aqui o seguinte: a competência que nós estamos falando, que é a competência tributária, ela tem duas características principais, gente. A primeira característica é a facultatividade. O que nós temos que falar aqui a respeito dessa característica da competência tributária, que nós chamamos de facultatividade? Embora receba da Constituição a competência tributária, compete ao ente federado, e aqui quando nós falamos ente federado, nós estamos falando na União, nós estamos falando nos estados, no Distrito Federal, nos municípios. Então, os entes tributários, né, os entes federados, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, os quatro entes que constituem a República Federativa do Brasil, eles recebem na Constituição Federal a competência para criar o tributo. Porém, compete a esse ente federado exercê-lo ou não. Então, ele recebe o direito de criar o tributo, mas é uma escolha política desse ente criar ou não o tributo. Ademais, pessoal, essa característica que nós estamos falando aqui, que é da facultatividade, quer dizer, não é obrigatoriedade, mas é facultatividade, persiste, não obstante, a previsão do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê o que, gente? A irresponsabilidade do ente que não instituir todos os tributos de sua competência. Essa é uma regra de direito financeiro, presta bastante atenção. Não é uma regra de direito tributário. A segunda característica aqui, lembrando, então, a competência tributária tem duas características principais. Quais são? Facultatividade, o ente ele não é obrigado a criar o tributo, mesmo sendo permitido pela Constituição que ele crie. E a segunda, gente, é a indelegabilidade. O que significa a indelegabilidade?
A União, pessoal, ela não pode delegar, por exemplo, para o Estado a criação de um tributo que é da sua competência específica. A União, ela pode até permitir que o Estado arrecade esse tributo, que nós ainda vamos ver isso. Mas delegar a criação não pode de jeito nenhum. Onde que está a previsão dessa indelegabilidade como segunda característica da competência tributária? Está no artigo 7º do CTN, que diz o quê? A competência tributária ela é indelegável, olha, então não pode ser transferida. O adjetivo indelegável tem como sinônimo intransferível, ok? Salvo, veja bem, nós temos aqui para trás a regra e agora vem aqui para frente uma exceção, salvo as atribuições de quê? De arrecadar e fiscalizar o tributo. Veja que não é criar o verbo que está aqui, ó. Pode ser delegado o quê? A arrecadação e a fiscalização dos tributos. Ou de executar leis, então execução de leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Conferido, veja bem, a uma pessoa jurídica de direito público. Então não pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, não pode ser uma empresa, entendeu, pessoal? Bom, o parágrafo 1º diz claramente: a atribuição ela compreende garantias e privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público. Segundo parágrafo aqui, a atribuição ela pode ser revogada. Então, é possível a revogação dessa atribuição? Sim, é possível. A qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que tenha conferido essa competência. Agora, olhe o parágrafo 3º. Não constitui, veja bem, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo e função de arrecadar tributos. Então imagina que nós temos ali uma taxa sendo arrecadada por uma empresa. Mesmo que essa empresa receber a delegação de arrecadar essa taxa, isso aí não constitui, claramente, competência e delegação de competência tributária. Bom, então vejamos aqui. O que é indelegável, gente? Perguntinha de prova. O que é indelegável? É indelegável a competência tributária em sentido estrito. O que é a competência tributária em sentido estrito? É a possibilidade de instituir o tributo, a instituição de tributo. Então a gente tem, em sentido amplo, pode instituir, que é em sentido estrito, e a gente tem arrecadar, fiscalizar, executar. Então, a competência tributária ativa, ela envolve todos esses aspectos aqui, tá certo? De acordo com o artigo 7º do nosso Código Tributário Nacional, a capacidade tributária ativa, que é o que? Arrecadar, fiscalizar e executar, ela é passível de delegação para outro ente político ou para pessoa jurídica de direito público, como as autarquias, por exemplo. A delegação ela pode ser revogada a qualquer tempo. Então, vamos ver um exemplo bem claro aqui. Até o ano de 2005, isso é realidade no Brasil, o INSS era responsável pela administração e cobrança das contribuições previdenciárias. Hoje foi transferido para a Receita Federal essa cobrança. 1.2, gente, ponto 1. O que nós temos aqui? A repartição da competência tributária. Pessoal, a Constituição Federal, ela concede ao ente político, aqui nós vamos repetir novamente, exaustivamente, a União, Estado, Distrito Federal e Município, a capacidade de instituir determinados tributos. A respectiva participação, ela foi realizada conforme o tributo, seja vinculado ou não, tornando-se vinculado em relação ao fato gerador. Necessidade de atividade estatal em relação ao contribuinte. Então, veja bem, se eu criei ali um tributo que não é vinculado, por exemplo, os impostos, por mais que eu arrecade impostos, ele não é um tributo vinculado, vai ser destinado a formar o cofre público e pronto. Agora, se eu tenho um tributo que já tem uma destinação, como nós falamos quando nós tínhamos a CPMF, era a Contribuição Provisória por Movimentação Financeira, era ela dedicada à saúde. Então, nós vamos ter aqui, ó, letra A, competência tributária privativa ou exclusiva. Como os impostos são não vinculados, por excelência, a Constituição precisa dizer de quem é cada imposto. Então, por exemplo, se você abrir a Constituição no artigo 153, você vai ver que a União pode criar esses impostos que estão aqui.
imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre movimentação, operações financeiras, imposto sobre produto industrializado, imposto territorial rural. Aí nós temos o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas, o imposto de renda. Se você abrir a Constituição no artigo 155, ela vai falar quais são os impostos que podem ser criados pelos estados. O imposto sobre propriedade de veículo automotor, o imposto sobre circulação de mercadorias, bens e serviços, o imposto de transmissão causa mortes e doações. Se você abrir a Constituição no artigo 156, você vai ver quais são os impostos que podem ser criados pelo município. O que nós temos? O imposto predial, territorial, urbano, o imposto sobre serviço de qualquer natureza e o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Em relação aos estados e Distrito Federal, municípios, a lista acima é exaustiva. O que é uma lista exaustiva, gente? O que está aqui é o que pode ser criado, nada mais. Agora, quanto à União, a previsão do artigo 154, que a Constituição traz, possibilita a cobrança dos impostos residuais e impostos extraordinários de guerra. Então, a União, além dos impostos aqui previstos, a União pode criar novos impostos. Vamos ver a previsão constitucional aqui, está onde? No artigo 154 da Constituição, que diz: a União poderá instituir, mediante lei complementar, sempre ficar de olho nisso aqui, impostos não previstos. Olha por que a gente fala que o rol ali não é um rol exaustivo, né? Que é aquele rol que exaure, é o que está ali. É um rol que nós chamamos de rol meramente exemplificativo, porque diz que não previsto no artigo anterior, desde que não sejam, né, cumulativos, não tenham fato gerador base de cálculo próprio dos discriminados na Constituição. Por que não pode ter esses aspectos aqui? Para evitar o que nós chamamos de bitributação, ok? Agora veja o 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, pode criar os impostos extraordinários, compreendidos ou não na sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. A letra B vai falar do que nós chamamos de competência tributária comum, que foi quando a gente estudou as taxas, a gente estudou as contribuições de melhoria. Vamos ver de novo aqui. É aquela inerente aos chamados tributos vinculados. Quais são os tributos vinculados por natureza? As taxas, que têm uma destinação específica, e as contribuições de melhoria, que têm uma destinação específica. Nesse caso, como a competência é do ente que exerce o poder de polícia, no caso da taxa, ou presta o serviço, faz a obra da qual decorra a melhoria, não é preciso previsão específica na Constituição para que se delimite a competência tributária. Agora vamos aqui na letra C. O que a gente tem aqui na letra C? É chamada competência tributária cumulativa. Trata-se da possibilidade do Distrito Federal. Como a gente sabe, o Distrito Federal é um ente que ele tem uma dúplice natureza. O Distrito Federal ele pode exercer as competências de Estado, porque ele tem as funções de Estado, mas também exerce as competências de município, porque o Distrito Federal ele não pode se dividir em municípios. Há também aqui os territórios federais. Então, eles não são divididos em municípios. Logo, eles vão acumular as competências de quê? As competências tributárias dos impostos referentes aos estados, que eu falei ali para vocês, e dos municípios, que eu falei também ali para vocês. Previsão constitucional, gente. Aonde que está isso? No artigo 147 da Constituição diz claramente: competem à União em território federal. Hoje no Brasil nós não temos nenhum território federal, né? Foram convertidos em estados. Por exemplo, Fernando de Noronha, que se agregou a Pernambuco, e Goiás, que ficou dividido lá, Goiás e Tocantins. Bom, compete à União em território federal, impostos estaduais, e se o território não for dividido, presta atenção na pegadinha, em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Agora, e o Distrito Federal? Cabem os impostos municipais. Aqui houve uma lacuna. O Distrito Federal cabe os impostos estaduais mais os impostos municipais. Então, nós vamos lembrar que a previsão aqui ela decorre do artigo 32 da Constituição, que veda a divisão em municípios do Distrito Federal. Então, quem conhece um pouquinho, né, lá Brasília sabe muito bem, o Distrito Federal não é dividido em municípios.
2, pessoal, o que nós temos aqui no 2? A legislação tributária, pessoal. Bom, o Código Tributário Nacional, o CTN, que a gente vem estudando, e eu já falei para vocês, vocês podem consultar no site do Planalto, o CTN ele é de 1966. Assim, subsiste que a legislação tributária é um pouco incompatível com o regime da Constituição de 88, olha a diferença, sendo necessária uma releitura dos dispositivos do CTN. E aí, o que a gente precisa analisar? Primeiro, nós temos uma previsão legal muito importante no CTN, no artigo 96, que diz o seguinte, olha o que diz o texto da lei. A expressão legislação tributária compreende o quê? Leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, fiquem de olho nesse enunciado. Portanto, pessoal, o que a gente tem ali no artigo 96, que a gente acabou de fazer a leitura ativa, destacando? 4 grupos. Primeiro, nós temos as leis, depois nós temos tratados e convenções internacionais, depois nós temos os decretos e, por último, nós temos as normas complementares. Então, de acordo com esse dispositivo do CTN, os decretos não são considerados normas complementares em matéria tributária. Para perfeitamente compreender o que é essa legislação tributária, cuja expressão se encontra no CTN, é necessário compreender que na expressão estão inseridos tudo aquilo que se considera mandamentos gerais e abstratos, pessoal. Por outro lado, devemos excluir o quê? Tudo que é individual e concreto, como, por exemplo, o que mais aparece em prova de concurso, o auto de infração. Então, começando a trabalhar aqui o artigo 96 do CTN, que a gente falou ali dos 4 grupos, leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares, a primeira que nós vamos trabalhar aqui é a lei, pessoal. Então, 2.1, vamos ver as leis. Inclui-se no grupo das leis tudo aquilo que tem força de lei, ou até mesmo superior à lei, como as emendas constitucionais. Então, quando nós falamos em leis ali, nós estamos falando em lei em sentido amplo. Então, nós podemos falar nas emendas constitucionais que podem criar tributos. Nós podemos falar nas leis complementares que criam tributos. Nas medidas provisórias, que nós sabemos muito bem que são adotadas pelo Poder Executivo mediante relevância e urgência, e elas são de procedimento sumário, né? É um procedimento legislativo mais rápido, mais célere. Elas têm força de lei. As chamadas leis delegadas, resolução do Senado Federal, decretos legislativos e os decretos-leis que já não existem mais, que existiram no período de exceção, durante a ditadura militar, no período pré-constituição de 88. Bom, aí a gente pode trabalhar então as leis complementares, né? Previsão constitucional diz pra gente aí o artigo 146 da Constituição, que cabe à lei complementar dispor sobre o que, gente? Conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. Além disso, a lei complementar ela vai ser usada também para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, que nós durante 3 aulas seguidas ali detalhamos cada um dos elementos das limitações constitucionais ao poder de tributar. Só para recordar um pouquinho, nós trabalhamos os princípios que limitam o poder tributante, nós trabalhamos ali as imunidades que limitam o poder tributante e nós também trabalhamos as isenções, tá certo? Então veja bem, os conflitos de competência, eles são aparentes, é muito importante que vocês prestem atenção nesse adjetivo, pois não existe uma divisão acentuada de competência no texto constitucional. Portanto, pessoal, a lei complementar, ela tem apenas um intuito, ou seja, o objetivo de dirimir dúvidas, como, por exemplo, a quem cabe a cobrança do imposto, no caso de imóveis situados na zona urbana do município, mas que tem atividade agrícola. Então, aqui a gente não sabe qual o imposto que vai incidir, por que vai incidir e quem que vai cobrar. Nós olhamos o quê? Nós olhamos o CTN, que é o Código Tributário Nacional, e nós olhamos também o Decreto-Lei 57. E aí nós obtemos a resposta de quem pode cobrar o ITR.
o Imposto Territorial Rural. Ok, pessoal? Continuando estudando aí a legislação tributária detalhadamente, nós podemos falar um pouquinho aqui da imunidade tributária que nós já estudamos, com a previsão constitucional no artigo 150 da Constituição, que nós lemos exaustivamente em outras aulas aqui. Então, o que diz esse texto constitucional? Sem prejuízo de outras garantias, asseguradas a quem? Ao contribuinte, é vedado, a gente falou, é proibido, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir, cuidado com a palavra-chave, impostos, sobre o quê? Sobre o patrimônio, a renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive das fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos requisitos em lei. Então, é a lei que vai detalhar esses requisitos. Outra previsão constitucional que nós já lemos aqui também foi a da Constituição no artigo 195, parágrafo 7º, que diz que são isentas, que a gente corrigiu, falou aqui que não é isenção, é imunidade, contribuição para a Seguridade Social, as entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, embora o artigo 150, inciso 5, a linha C, e o artigo 195, parágrafo 7º, ambos da nossa Constituição Federal, referam-se ali de maneira clara à lei, por tratarem de limitações constitucionais ao poder de tributar, gente, eu falei para vocês, esses requisitos para a fruição dessas imunidades tributárias devem estar previstos em lei complementar. Já teve várias decisões judiciais que definiram isso, que é o que nós chamamos de jurisprudência. Aqui eu pus só uma dessas jurisprudências, olha, imunidade tributária, disciplina, lei complementar. Ante a Constituição Federal, que todos indistintamente submete à regência da imunidade, faz-se mediante lei complementar. Aqui é o tema 32 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que fala o quê? Que os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Em suma, pessoal, quais são os requisitos, então? Primeiro requisito é a lei complementar. Aí vem os aspectos procedimentais inerentes à imunidade. Pode estar em lei ordinária. Ainda é importante a gente dar uma passadinha no artigo 146 da Constituição Federal, pessoal. A previsão aqui na Constituição, no artigo 146, diz claramente o seguinte: cabe à lei complementar estabelecer o quê? Normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Aí tem os elementos mais importantes aqui. Eu quero destacar só o seguinte: a definição de tributos e suas espécies. Lembra quando a gente estava estudando inicialmente o conceito de tributo e as espécies de tributo? Bom, tanto o conceito de tributo quanto as espécies de tributo só pode ser definida em lei complementar. É por isso que eu vejo aqui com vocês, ó, a menção à expressão normas gerais é uma tentativa de estabilizar esse tratamento. Portanto, gerais não significa genéricas, mas aptas a vincular todos os entes federados. O CTN, gente, ele foi recepcionado como norma geral em matéria tributária e como lei complementar pela Constituição, tá certo? E não pela Constituição de 1988. Em razão disso, a gente tem que destacar alguns pontos aqui. Primeiro, vários dispositivos da nossa lei de execução fiscal, é uma lei ordinária de 1980, eles não têm o condão de alterar o CTN. Então, essas leis entram em choque, mas ela não pode alterar o CTN. Foi declarada a inconstitucionalidade do aumento do prazo prescricional, que era de 5 anos para 10 anos, para as contribuições previdenciárias. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante número 8, que diz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 1977, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Seguridade Social, que tratam da prescrição da decadência do crédito tributário, que, na verdade, o crédito tributário aqui se refere à contribuição principalmente das contribuições da legislação da Previdência Social, ok? Então, os tributos que dependem de lei complementar para ser instituídos são esses aqui. Quais são eles? Os empréstimos compulsórios, que nós estudamos, se vocês puderem revisar, é muito importante. Os impostos residuais, que são aqueles que a União tem a competência instituída na Constituição, mas ela pode criar outros.
as contribuições residuais, que a União pode criar também, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que até hoje não foi criado, o IGF. As medidas provisórias, gente, elas são admitidas no âmbito tributário, salvo nas exceções constitucionais, que nós sabemos que não pode ser criado por intermédio de medida provisória determinadas formas. Por exemplo, aquele tributo que só pode ser criado por lei complementar, ele não poderá, em hipótese alguma, ser criado por medida provisória. Então, por isso que é importante que vocês fiquem de olho quando um tributo pode ser criado ou não por lei complementar. A previsão constitucional aqui da medida provisória está no artigo 62 da Constituição, que diz que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, veja que não é lei, ela tem força de lei, será submetido de imediato ao Congresso. Veja bem, parágrafo 1º. É vedada, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar, que é o que a gente falou. Se você tiver um tributo que obrigatoriamente vai ser criado por lei complementar, ele não pode, em hipótese alguma, ser criado por medida provisória. Além disso, não esqueça, ela tem que obedecer ao princípio da anterioridade. Essa medida provisória ela tem que ser convertida em lei antes da passagem do ano. Então, eu tenho aqui a passagem do ano. A medida provisória tem que ser convertida em lei antes, para ela ter validade no próximo ano. Isso aí está na previsão constitucional, no artigo 62, parágrafo 2º, que diz que a medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, e aí tem as exceções, só produzirá efeito no exercício seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editado. Tal caso aqui, pessoal, é um respeito à anterioridade. Se não, essa medida provisória não for convertida, ela não vai poder cobrar esse tributo. Leis delegadas, pessoal. Vamos ver aqui as leis delegadas. Previsão constitucional onde? Na Constituição, no artigo 68, que diz o quê? As leis delegadas serão elaboradas por quem? Pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação a quem? Ao Congresso Nacional. Agora, olha o parágrafo 1º, que diz que não serão objeto de delegação atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, de competência privativa da Câmara e do Senado, matéria reservada em lei. Então, esses 3 casos que estão aqui não podem ser, em hipótese alguma, objeto de delegação. E resoluções do Senado Federal. O Senado Federal, gente, é a casa de representação dos estados. Portanto, é natural que a Constituição outorgue a ele o quê? As competências para disciplinar determinados assuntos que podem ser objeto de divergência entre os estados-membros. Aí nós temos aqui uma previsão que é o do imposto previsto no inciso 3, que é o IPVA. Ele terá as alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal e poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Eu também tenho exemplo aqui do uso de decreto legislativo e dos decretos-leis que eu falei para vocês, ok? Chegamos aqui na referência da nossa aula, né, pessoal? Todas as nossas aulas referenciadas principalmente pelos grandes autores aí, mas vocês podem usar e ler os que vocês quiserem. Continuar desenvolvendo o nosso caderno de esquemas, que é o nosso caderno inteligente. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todos os detalhes. Peguem o nosso caderno de estudo, estudem bastante. Revisem todas as vezes que vocês puderem aqui a nossa audioaula. E espero que vocês aprendam bastante. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.